Estamos aqui novamente com o Emerson Wesley Dias trazendo mais uma edição do quadro o Momento Inédito Viável dentro do programa Radar Paulista. Muito boa noite, muito obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. O que você traz aqui como dica para os nossos ouvintes neste dia aqui, Emerson? Renato, você sabe que eu tenho 2 livros, né? Estou me encaminhando para o 3º livro, deve ficar pronto ainda este ano. E as pessoas perguntam, às vezes ficam admiradas, não, mas como é que você escreveu 2 livros e tal, aquela coisa toda. Enfim, bom, tem gente que escreveu 18, né? E aí o cara fica admirado que eu escrevi 2, eu fico pensando, como é que eu só escrevi 2? Mas é uma questão de parâmetro. Se bem que tem aqueles que escrevem 30, 40, né? E não tô nem dizendo, né? A pessoa se dedica para aquilo e é bacana e tal. Agora, tem gente também que escreve 2, 3 e, né, que também ganha uma notoriedade muito grande. Tudo Sim. É muito relativo. Muito relativo, Mas eu pensando nisso, né? De perguntas que o pessoal coloca, eu esses dias vi uma frase do Pablo Neruda, achei bastante interessante e queria colocar aqui para essa pauta de hoje, né? Certo. O Neruda diz o seguinte: escrever é fácil. Você começa com maiúscula e termina com um ponto final. No meio, coloca ideias. Realmente. Um gênio, né? Um gênio. Matou qualquer possibilidade de explicação após essa explicação. Então, o que eu acho, né? Se de fato é fácil, começa com maiúscula, você põe um ponto final e no meio põe ideias, eu sempre digo o seguinte: escreva sobre o que você gostaria de ler, não exatamente o que as pessoas gostariam de ler. Porque do jeito das coisas que você gosta, vai ter muita gente que também gosta das mesmas coisas que você gosta. Então o ponto é, procure um tema, né? Pode ser sobre comida, pode ser sobre bebida, esporte, fala sobre o seu time, pode ser uma coisa que você queira, um projeto grande, um fato que aconteceu e você narra de um jeito diferente, né? Uma história que você acredita que poderia ser real. Sei lá, escreve, começa a escrever essas ideias. O ano tem 365 dias. Se uma vez por dia você escrever um capítulo, né, ou talvez uma frase, ou talvez uma anotação, ao final de um ano você tem 365 ou capítulos, ou frases, ou anotações. 365, se você juntar e pegar 10% disso, você está falando do quê? De 36, de 40, né? Histórias, situações. Aí você lapida essas 40 histórias, situações, frases, etc. Você tem um livro de 100 páginas na sua mão, completo para você comercializar. Se vai vender ou não, é outra história, né? Mas tá feito o livro. E o Neruda tem razão na frase que ele diz. É simples. E na verdade também a pessoa desenvolve também o gosto pela escrita. E eu até complementaria aí essa informação, Emerson. Manda bala. No que tange aí a pessoa escrever, mas também ela ler o que gosta. Sim. Eu sempre tive essa tese, assim, defendi essa tese na seguinte questão. Antigamente nós tínhamos um jornal em São Paulo, chamava Notícias Populares, e assim, claro, pelas camadas, vamos dizer, mais nobres da sociedade, o Notícias Popular era um jornal, aquele jornal que o pessoal falava de espremer, sai sangue. Eu né? lembro disso. Agora, tinha muita gente que gostava de ler aquele jornal, e era um jornal que podia estar até hoje aí, quer dizer. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as camadas mais populares liam o Notícias Populares. Agora, não é uma boa leitura? É uma boa leitura. Eu acredito que, independentemente do gosto de cada um, ler é sempre bom. Porque ele, inclusive, vai dar ideias para você, inclusive, desenvolver o texto a partir da definição aí do Pablo Neruda, né? Sim. Então, eu complementaria, o quadro é seu, mas eu tô aqui até... O quadro é nosso. Eu dando essa dica também aqui, aproveitando, Emerson, que eu acho que as pessoas devem ler também o que... Nem que seja a revista da novela, a revista do não sei o quê, o jornal, o site, o portal e tal. Leiam, Sim. Porque também é bacana, também desenvolve esse pensamento crítico, né, Sim. Emerson? E você falou tudo agora, né? O pensamento crítico. Às vezes, sabe, Renato, eu tenho as minhas leituras que eu gosto, os autores e tal, mas muitas vezes eu leio coisas assim que apareceu, sabe assim? Eu, sei lá, tava no dentista, tinha uma revista lá de fofoca. E, ao invés de eu ficar olhando pra parede, né, eu peguei a revista e li. Tudo bem, né? Você tá mais cuidando da vida das outras pessoas do que aprendendo. Mas você consegue perceber uma ótica diferente, né? De como a pessoa leva a vida, de que ela pensa sobre a vida. E eu acho que é importante isso, para construir esse pensamento crítico mesmo, né? Exato. De que não tem só a sua versão, só o seu jeito de ser. Cada um tem o seu jeito. E quando você põe
tempo, né, para entender o jeito do outro, você está sendo criativo, né? Você está trazendo outros argumentos pro seu bolso, né? Você está incorporando no seu bolso uma série de outros argumentos, que é muito importante. E que complementa essa ideia aí, sem dúvida, essa frase belíssima, inclusive eu diria, do Pablo Neruda, porque essa coisa de colocar ideia ali, quer dizer, começa com a maiúscula, termina com o ponto e bota ideia no meio, quer dizer, botar ideia no meio é que é a questão. Sim. Mas legal, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, O Inédito Viável. Tá certo? Até a próxima, Emerson. Até a próxima, Renato.